obesidade, suplementos antioxidantes e perda de massa muscular. A gente conversou com o nutrólogo Dr. Fábio Henrique Almeida, que tirou nossas dúvidas sobre esses assuntos. Vem conferir. Doutor Fábio, primeiro, obrigada por você estar aqui. É um prazer falar com você, falar de assuntos importantes. Vamos falar sobre obesidade, falar sobre perda de massa muscular, muitas coisinhas que você pode tirar a dúvida pra gente. Obrigada, viu? Obrigado você pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês também para poder falar sobre esses assuntos que são muito relevantes e a gente esquece de falar de vez em quando. E tem muitas dúvidas também, né? Então vamos pra gente tirar a dúvida do pessoal que vai assistir a gente. Pra começar, o Dr. Fábio é nutrólogo, né? Eu queria saber um pouquinho da diferença sobre nutrólogo, nutricionista e endocrinologista, porque os três tratam ali de alimento, né, da saúde do corpo baseado nos alimentos. Como que funciona essa diferença? Então, Pietra, é um pouco simples, mas complexo ao mesmo tempo. Tá. Né? O endocrinologista e o nutrólogo, os dois são médicos, tá? O endocrinologista, ele atua na área da nutrologia, assim como a nutrologia também atua nessa área da endocrinologia. Só que o que difere entre eles, né? A endocrinologia, ela trata de doenças muito mais voltadas a determinados órgãos endocrinológicos do que o paciente num todo, tá? A nutrologia, ela vai tratar, ela é uma especialidade mais nova, uma especialidade que tem em torno dos seus 20, 30 anos, é reconhecida pela AMB, Associação Médica Brasileira, mais recentemente, mas ela vem tratar o paciente de acordo com algumas carências nutricionais que ele acaba apresentando e, a partir dessas carências, o desenvolvimento de determinadas doenças. Então, assim, são os médicos que se tocam nas suas especialidades, mas cada um tem uma especificidade maior. A gente pode falar que o nutrólogo, então, a gente vai mais profundo nos alimentos, digamos assim. Ele é mais profundo nas carências de determinados alimentos ou até mesmo em determinadas situações onde o alimento ele pode causar a doença ou a falta dele, né? A psiquiatria, por exemplo, ela trata alguns transtornos alimentares. E o nutrólogo também toca nessa área dos transtornos alimentares. E quando é que a gente precisa procurar um nutrólogo? Aí o que acontece, né? Se a gente tem uma doença já instalada, ou se a gente está com alguma dúvida em relação a como vai ser o nosso tratamento para poder melhorar a nossa qualidade de vida, o nutrólogo ele é um clínico que pode ser procurado desde a fase infantil até a fase mais adulta, chegando à fase de senilidade. Vai tratando a vida inteira. A vida inteira. Digamos assim. Queria tocar no assunto sobre a obesidade, porque quando eu falei com o Dr. Fábio pra gente fazer a entrevista, ele que trouxe, você que trouxe à tona, na verdade, esse assunto, por conta do cenário atual que a gente está vivendo sobre obesidade, nutrologia tem tudo a ver com isso. Queria saber um pouquinho, entender mais um pouquinho sobre esse cenário que a gente está vivendo em relação a esse assunto. Até me ajeitei aqui na cadeira para poder falar sobre isso, que esse é um assunto polêmico. E além de polêmico, ele é um assunto que hoje traz pra gente o holofote do mundo, né? Quando a gente fala sobre saúde, esse holofote principal está falando sobre obesidade, que é uma das principais causas de morte no mundo, né? Por que é uma das principais causas de morte no mundo? Porque a obesidade ela está relacionada ao aumento de doenças cardiovasculares e metabólicas. Então, se a gente está diante de uma condição clínica como essa, considerada já pela OMS como sendo uma doença, a gente precisa tratar isso de frente, né? Então, a gente tem um dado relevante que saiu recentemente na Lancet, que é que a população mundial chegou a 1 bilhão de obesos. Isso daí é muita coisa. É muita coisa. Quando a gente para pensar que esse dado era para ser um número que a gente ia alcançar em 2030, a gente já está alcançando isso agora. A gente está correndo atrás da obesidade, você entende? Então a gente deveria estar fazendo no sentido contrário. Não, a gente está indo de encontro a cada vez termos uma população ainda mais obesa. A população obesa, por exemplo, no Brasil, ela gira em torno de 20%. Mas isso é da população em geral. Se a gente fizer um recorte da população de mulheres, que ela tem uma prevalência de obesidade maior do que a do homem, gira em torno de 25%, e isso ainda principalmente na população de 40 a 59 anos. Quer dizer, assusta a gente tratar todo esse público, entende? E por que mais em mulher? Então, as mulheres elas têm uma questão mais
relevante que a dos homens, porque existe um fator hormonal associado, né? As mulheres, quando estão chegando na menopausa, elas começam a ter um ganho de peso maior do que a população masculina. Além disso, existe uma questão cultural, uma questão socioeconômica também, e até mesmo uma divisão em relação à população das grandes cidades, que faz com que as mulheres elas tenham esse índice maior do que o dos homens. Então a gente não pode só centralizar a obesidade tipo, em alimentos. São diversos fatores que podem causar a obesidade na pessoa. Diversos fatores, não só alimentos, com certeza não é só alimentar. Também não é só genética, aquele assunto de eu tenho obesidade porque minha família inteira tem, é genética. Então sou propícia a ter obesidade. Sou propícia a ter. Na verdade, muitas vezes o que a gente entende? Existe uma família inteira obesa, na verdade, por um ambiente que a gente chama de ambiente obesogênico. Esse ambiente obesogênico, ele está relacionado a todo mundo tem o mesmo perfil alimentar, por exemplo. Obviamente que quando a gente tem uma questão genética, a gente tem do lado, de forma marginal, a questão genética, a questão epigenética. E o que é a epigenética? A epigenética é como se ela fosse um gatilho que a gente vai atirar caso os nossos costumes, o que a gente faça no nosso dia a dia, seja propício para gerar a nossa genética. Entendi. Simples. Agora, em relação ao crescimento disso, como que você enxerga daqui para frente? A gente não tem um parâmetro favorável para esse crescimento. A tendência é piorar. E é piorar de forma galopante. Hoje a gente tem algumas políticas públicas que mostram que alguns alimentos têm alto teor de sódio, de gordura ou de açúcar adicionado. Isso já foi fundamental para a gente poder fazer boas escolhas de alguns alimentos. Mas ainda assim, a população ela não está tão familiarizada com a boa escolha das suas alimentações. Muito vem agora a população fazer escolhas de suplementos alimentares, por exemplo. Come-se muito mal por comer muito industrializado, super industrializados, e esses super industrializados com baixo teor de vitaminas e minerais que são importantes para a nossa saúde, faz com que a população tente compensar isso com o uso de vitaminas e antioxidantes, por exemplo. Que é o que a gente vai falar, com toda certeza, daqui a pouquinho, mas eu queria até saber um pouquinho antes como a gente pode prevenir a obesidade. Ainda tem como combater esse mal, digamos assim? Tem como combater sim, Pietra. Como? Existe um tripé para a gente combater a obesidade. Primeiro, a gente precisa conscientização, né? E essa conscientização, ela tem que ser do nosso tripé de atividade física, de alimentação saudável e uma boa noite de sono. Hoje a gente sabe que o sono faz parte do nosso tripé para um bom estilo de vida. Então esse tripé é muito importante, a gente sempre está pensando sobre ele e a gente fala muito sobre ele em consulta. Boa, então anota esse tripé todinho e agora a gente vai falar sobre suplementos, né? Suplementos alimentares. Porque você falou que tem sempre aquele déficit de a gente não conseguir suprir tudo, né, na alimentação, com a vida corrida que a gente tem, enfim. Queria saber um pouquinho mais sobre esses suplementos antioxidantes, como que funciona, para que servem, em que momento a gente usa. Então, os suplementos alimentares, eles são muito importantes em determinadas situações e geralmente tem que ser limitado. A gente teve um período, em torno dos anos 90, 2000, que houve um boom do consumo de suplementos alimentares. Sim. Você pode ver, antigamente você tinha um suplemento de vitamina C, você tomava alguma coisa relacionada a ômega 3, a gente tinha mais isso na nossa infância. Hoje em dia... Bem tranquilinho, né? Bem tranquilo. Hoje em dia a gente tem A, Z+, tudo e tudo muito, né? Como se isso fosse suprir o que a gente precisa, que na verdade pode estar fazendo um efeito contrário. Estudos recentes, Pietra, mostraram que a gente, fazendo suplementação de vitamina E, a gente tem, ao invés de ter um fator protetor para a doença cardíaca, na verdade a gente tem um aumento da mortalidade por todas as causas. Caramba. Vitamina C em excesso, por exemplo, causam doenças como calculose renal, entre outras, e a gente vê pessoas, no consultório mesmo, a gente vê vários pacientes que começam a fazer suplementações de vitamina C, às vezes da própria cabeça, ou porque ouviram algum blogueiro falar, de 4 gramas por dia, enquanto que a dosagem ideal, média, seria em torno de 200 miligramas por dia. Olha, e tudo isso a gente pode conseguir na alimentação. A vitamina E, que ela é muito boa para prevenir doenças cardíacas, na verdade, ela é muito boa se a gente está falando de alimentar.
A melhor alimentação, e isso vai da primeira pergunta que você falou lá no começo sobre a nutricionista, eu trabalho junto com a nutricionista no consultório, a gente fala sempre que a melhor alimentação é a alimentação de feira. Então a alimentação de feira é aquela que ela é variada, colorida, diversa e contém todos os grupos alimentares. Ali você vai encontrar praticamente tudo que você precisa de vitaminas para você suprir as suas necessidades. Então só com a alimentação dá para suprir as necessidades? Só com a alimentação você conseguiria suprir essas necessidades. Óbvio que algumas situações patológicas fazem com que você necessite dessa suplementação. Tá. E tudo bem. E geralmente isso precisa ser por um período de tempo específico e não ad eterno. E também sendo consultado, né, passando por um médico, para o médico te falar a dosagem certinha de como que vai funcionar. O que você está querendo dizer então é que suplemento é ok, mas não exagerado. Não exagerado. A gente tem um exemplo, por exemplo, a vitamina E, a gente pode falar muito sobre ela, mas existe a vitamina E, ela precisa do alfa-tocoferol. Bom, isso é uma substância da vitamina E que é um antioxidante. Ela tem 2 radicais livres que ela pode suportar. Se ela pegar só um radical livre, por exemplo, devido a gente estar tomando um excesso de antioxidante, ela pode virar um pró-oxidante muito mais potente do que os próprios radicais livres presentes na circulação. Entende qual é o perigo disso? Agora, falando um pouquinho sobre perda de massa muscular. Porque a gente falou sobre obesidade, depois suplemento, tem toda a questão do emagrecimento também. E eu tava lendo que essa perda geralmente é dada quando você já tá mais velho, idoso. Só que eu vejo que na juventude de hoje em dia tem muita gente que já não tem mais essa massa boa, sabe? Inclusive, eu sou prova viva disso. E eu queria saber um pouquinho disso, assim, porque hoje em dia a gente encontra tantas pessoas com essa perda de massa muscular. Uma boa pergunta, Pietra. A gente tem uma perda de massa muscular hoje, principalmente por diminuição da atividade física. A atividade física que antes a gente fazia na rua, no colégio, até mesmo uma atividade extra que eu praticava natação, além de fazer atividades do colégio, além de brincar na rua quando eu era mais novo. Então hoje a gente não vê a criançada, os jovens, os adolescentes fazendo muito isso. É uma sociedade mais sedentária. Assim, é uma sociedade mais sedentária. E isso traz com que o desenvolvimento muscular também seja diminuído. E nesse momento é o maior momento de desenvolvimento muscular. Então, a gente passa por esse momento da sociedade, está mais sedentária, associa isso a interpretações erradas sobre alimentos e a alimentação da população adolescente, jovem, que vai para a fase adulta com uma massa muscular menor. E isso daí é um perigo enorme pra gente, porque massa muscular significa autonomia. Eu tenho autonomia para na minha fase adulta ou para quando eu for um idoso, eu conseguir levantar da cama, eu conseguir fazer as minhas próprias atividades sozinho. A gente não percebe isso, né? A gente não percebe isso, mas em consultório a gente observa muito determinados pacientes que têm um IMC normal, ele possui 25, 24 de IMC, que é o considerado dentro da faixa de normalidade, mas quando a gente vai olhar o percentual de gordura corporal dele, é um percentual alto. Por quê? Não é porque ele tem muita gordura, é porque ele tem muito pouca massa muscular. Isso daí é um botão de alerta ainda maior do que a obesidade, porque é o que a gente chama de obesidade sarcopênica. Uma pessoa que ela, além de ter uma quantidade de gordura maior do que ela deveria, ela ainda tem uma massa muscular muito menor. É o desenho, o rascunho daquilo que vai trazer uma possibilidade de você não ser uma pessoa autônoma no seu futuro. E tem como reverter isso? Tem como reverter. Por exemplo, eu sou jovem, eu posso reverter ainda? Sim, você jovem pode reverter, mas o idoso também pode reverter, Ótimo. gente. O idoso ele tem que entender que a atividade física ela depende de frequência, ela precisa ser 3 ou mais vezes na semana. Tá. Geralmente eu peço pelo menos 4, tá? Um sábadozinho, domingo vale a pena. Sábado e domingo é dia, né? Ainda é. Correr no parque, entendeu? Pegar um pezinho, isso. Tranquilo. Pro idoso ainda mais. A gente, além da frequência, a gente ainda fala sobre a intensidade, ela precisa ser moderado, mas é um moderado na tua sensação de moderado, entende? Não é um moderado que vai ser um moderado para um jovem atleta. Então, assim, ela precisa ter incremento, e essa parte eu falo depois, mas ela precisa ter um tempo estimado que gira em torno ali dos seus 30 a 60 minutos.
A Organização Mundial de Saúde fala que a gente precisa de 150 minutos por semana. Se a gente dividir isso em 3 dias, dá 50 minutos por semana. Se a gente dividir em 5, dá meia hora. Então, rapidinho. É rapidinho. Por que eu estou falando de incremento e eu falo muito sobre isso, que isso daí é algo muito importante a gente saber? Porque o idoso que está muito sedentário, que praticamente não sai do sofá de casa, se ele sair do sofá de casa e ele conseguir, na sua percepção de moderado, fazer uma volta no parque, aquilo dali pra gente é ótimo, mas a gente estimula que ele faça, na próxima vez que ele for fazer, uma volta e mais um pouco, uma volta e meia. Essa parte de incremento é o que vai trazer para o nosso paciente, principalmente o idoso e a idosa, a melhoria da condição de saúde. E para o jovem, por favor, ainda dá tempo também, porque é importante, você falou pro futuro mesmo, né? É que a gente falou, na verdade, aqui na entrevista, muito sobre o nosso futuro mesmo, a obesidade que está crescendo, a questão da perda de massa muscular também. Eu acho que tem tudo a ver com a alimentação, com uma vida saudável, que hoje em dia a gente está perdendo. Não sei se é porque a gente tem pouco tempo, digamos assim, uma correria no nosso dia, que a gente tem o celular também, a gente fica muito preso ao celular, não tem essa vida mais ativa. Você enxerga dessa forma também? Enxergo, Pietra. Eu acho que o celular ele trouxe pra gente um período de mais... conforto, digamos assim? Conforto. A gente passa meia hora, 1 hora em tela, Ali. mas a gente não passa meia hora, 1 hora fazendo uma atividade física que poderia ser mesmo uma caminhada. Boa. Bom, cuidem da saúde. Doutor Fábio, eu quero, assim, agradecer muito, 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 muito. Adorei conversar com você e você tirar essas dúvidas pra gente. E pra finalizar, eu queria até que você deixasse o seu contato, o seu Instagram, onde você também tem o seu consultório para as pessoas poderem ir até você e tirar todas as dúvidas também. Obrigado, Pietra. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Falar sobre esse assunto me traz enorme satisfação, porque a gente quer ver uma sociedade mais saudável, Com né? certeza. O meu contato é @Dr. Fábio Henrique e a clínica a qual a gente é fundador é Clínica Vila Jardim. É isso, procurem Dr. Fábio. Eu mesmo vou sair daqui me consultando com o Dr. Já tá se Fábio. consultando aqui, hein? Antes da entrevista já peguei assim, e aí, qual dieta que eu faço, qual alimento melhor? Enfim, obrigada de verdade, foi um prazer. Tamo juntasso. Gente, beijo pra vocês. Continuem acompanhando o Caras Bem-Estar, que a gente vai trazer muito assunto sobre saúde pra vocês. Tchau, tchau.